Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Meu nome é Vanusa, faço parte do Desperta Jovem e estarei dando continuidade ao programa 7 Dias com, que esta semana está falando sobre os 4 temperamentos. E hoje eu vou falar sobre o temperamento sanguíneo. Bom, e quais são as características de uma pessoa que tem um temperamento sanguíneo, não é? Eu vou começar falando primeiro sobre as boas qualidades. Bom, o sanguíneo normalmente é uma pessoa dócil, uma pessoa alegre, uma pessoa simpática, uma pessoa afável, uma pessoa que é submissa aos seus superiores, uma pessoa que também fala a verdade, né? Uma pessoa sincera, às vezes até chega a ser inconveniente com tanta sinceridade, diante da injúria, né? Diante de uma injustiça, de uma injúria, ela pode ser uma pessoa que na hora explode, né? Logo, né? Falando até coisas que possam ser ofensivas, mas é uma pessoa que esquece rápido, né? Qualquer injúria. Ela normalmente não guarda rancor, não é uma pessoa que guarda rancor, que fica remoendo aquilo que aconteceu. Não é uma pessoa muito teimosa, não é aquela pessoa teimosa, né, nem muito obstinada também. E também tem a tendência a se sacrificar sacrificar pelas pessoas sem interesse, né? É uma pessoa também que tem um bom coração, né? E por causa disso, as pessoas tendem a se aproximar dela, né? As pessoas tendem a ser atraídas por ela. E por ter, né, essa grande característica de ser muito afetivo, tem também uma tendência a fazer amizades muito rápido. Se entrega verdadeiramente a essas amizades, né? Mesmo sendo uma amizade nova, ela rapidamente nutre um carinho, um amor pela pessoa e de fato se entrega a essa amizade. E também ela é uma pessoa muito otimista, não é? Ela tem uma concepção muito serena da vida, muito tranquila. Então ela é sempre muito otimista. E também, mesmo diante das dificuldades, ela não se entristece, né, tanto. Ela sempre tem um otimismo de que vai conseguir passar pelas dificuldades, enfim. Essa concepção muito simples da vida, né, muito tranquila, não é, por exemplo, uma qualquer brincadeira, né? Às vezes a pessoa faz uma brincadeira que o outro se ofende muito. Essa pessoa às vezes nem para ela é a coisa mais natural do mundo. Ela não liga, né? Não vê maldade, não vê, não faz um estardalhaço por qualquer coisa. E também é mais voltado a idealizar, né? Ficar no plano das ideias do que ficar também criticando, né? Uma pessoa que fique criticando muito. E também tem uma inteligência, né, viva, rápida, que assimila as coisas de forma bem fácil, só que sem muita profundidade. E é uma pessoa também que tem uma grande imaginação, né? Tem uma imaginação bem fértil. E por isso é uma pessoa que normalmente tem tendência a se dar muito bem na arte, na poesia, na oratória. Enfim, essas são um pouco das qualidades da pessoa que tem um temperamento sanguíneo. E aqui a gente vai assinalar 3 principais defeitos de quem tem esse temperamento, que são a superficialidade, a inconstância e a sensualidade. Falando um pouco da superficialidade. É uma pessoa que acha que normalmente já entendeu tudo. Né, viu um problema, por exemplo, né? Viu só por cima e acha que já entendeu tudo daquilo e que por isso já começa a julgar através daquilo superficial que ele viu, né? E não entra, né, na profundidade daquele assunto, do problema, por exemplo, e acaba
fazendo julgamentos errados, né? Julgamentos que podemos dizer precipitados, não é? Em vez de ir mais a fundo no assunto para compreender todos os lados, enfim. Agora falando um pouco sobre a inconstância do sanguíneo, né? É uma pessoa que, por exemplo, vai do riso ao choro com muita facilidade. Também é uma pessoa que, por exemplo, se arrepende verdadeiramente dos pecados, assim, né? Fica arrependido, mas assim, na próxima oportunidade de cair em tentação de novo, a pessoa cai. É uma pessoa que, se não tiver cuidado, se arrepende dos pecados, mas na primeira oportunidade está pecando de novo. O mesmo pecado. Ou seja, por serem muito inconstantes, eles caem facilmente na tentação. Não gostam daquele sacrifício contínuo, daquele esforço contínuo, enfim, justamente pela inconstância. Também são preguiçosos no estudo, não é? E se distrai muito fácil na oração também. E por ter esta inconstância, às vezes está muito bem, né, na oração, muito fervoroso, enfim, né, caminhando bem, mas também tem tempos que está totalmente na aridez de não rezar mesmo. Também é difícil parar de falar, né? de parar, né? De ficar olhando as coisas, de ficar ouvindo demais, enfim. E sobre a sensualidade, né? É uma pessoa que se deixa levar muito facilmente pelos prazeres da gula e da luxúria. Lembra que a gente falou sobre esses pecados capitais? Então, é uma pessoa que tende muito a cair nesses dois pecados. Quando cai nesses pecados, realmente se arrepende, né, como eu falei antes, só que quando se levanta, quando se confessa, por exemplo, não tem força, não tem muita força e coragem para dominar as paixões. Como educar o sanguíneo, né? Primeiramente, nós temos que entender que para a gente educar os nossos temperamentos, primeiro a gente sempre tem que fomentar mais as qualidades e tentar reprimir os defeitos. Então, por exemplo, ele que tem, né, uma forte tendência afetiva, né, que tem facilmente ama as pessoas, tem um carinho e que pode levar a certos pecados. Ele tem que canalizar isso, né? Canalizar para, por exemplo, amar a Deus sobre todas as coisas, tentar amar a Deus com todo o ardor do coração, para combater a superficialidade. Sempre ver a situação por todos os ângulos, né? Tentar ser mais profundo nos assuntos, nos problemas, naquilo que está acontecendo. Tentar se aprofundar para não ter os julgamentos falsos, os julgamentos que são precipitados. Contra a inconstância. Apesar de colocar seus propósitos, né, com boa fé, normalmente a pessoa sanguínea ela quebra esses propósitos na primeira oportunidade que tem. Então, o ideal é ter um diretor espiritual e anotar tudo aquilo realmente que são os propósitos e seguir à risca, tentar seguir à risca com um plano mesmo, porque para essas pessoas a disciplina é muito difícil. Então, de fato, tem que se ter um plano, tem que se seguir, né, um plano de propósitos de oração, colocar no papelzinho, enfim. E seguir, né, com alguém auxiliando, porque quando tem uma pessoa auxiliando, né, em cima, aí eles conseguem ir fazendo os seus propósitos. Sozinho, facilmente vai quebrar os propósitos. E sobre a sensualidade, esse defeito, essa pessoa tem que ter muito cuidado e assim, fugir fortemente, fugir totalmente das situações
de perigo, né, que pode levar ao pecado, principalmente em relação à castidade. Também ter cuidado com o que vê, né, porque é uma pessoa que normalmente assimila muito o que vê e que os olhos veem e o coração não sente, né? Então se pode se pecar muito pelo olhar, pelo aquilo que vê. Guardar a pureza do olhar é uma boa prática, né, para se educar. Essa questão da sensualidade. Tanto fugir das situações de perigo, quanto ter atenção com o olhar, né? Buscar ter um olhar puro, evitar ver certas coisas, porque como tem, né, essa imaginação fértil, enfim, qualquer coisinha pode levar a esses pecados, né, contra a pureza. Enfim, pessoal, isso foi um pouco, né, que eu trouxe hoje falando sobre este temperamento. Espero que vocês tenham gostado. Não sei se se identificaram ou não. Lembrando que você não é necessariamente a pessoa sanguínea tem todos essas características, qualidades e defeitos. Mas é como o Evandro falou, né? Tem uns pontos que norteiam realmente qual é o seu temperamento. É isso, pessoal. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E curtam, compartilhem, nos ajude a evangelizar.